Já vou introduzir aqui para vocês a nossa leitura atual, que se chama Rasgaram o Livro do Edu, da escritora Rosa Scarlett. E eu já posso dizer que estou gostando muito, me identificando com o personagem, o Edu, que é um jovem de 15 anos que ama livros, que vive enfiado nas histórias e assim, que quer ficar na dele, que só quer ter tempo para ler, né? Quer usar todo o tempo que ele tem para ler, não quer ser incomodado, não quer perder tempo com bobagens, né? Ou até mesmo com coisas que seriam interessantes dele fazer, mas que ler é a sua maior paixão. E aí eu me identifiquei muito com ele nessa idade, porque eu vivia exatamente dessa forma. Então, assim, eu ia pra escola lendo, eu ficava lendo no intervalo, eu voltava pra casa e ia ler. Então, assim, era leitura e vivia pensando o dia todo nos personagens. Porém, ele é um adolescente, né? Então ele tem as suas questões ali dentro de casa, ele se irrita com os pais, com a forma que eles lidam com essa paixão desenfreada dele pela literatura. Então, assim, a gente vai acompanhando essa trajetória dele, com a sua relação ali com os livros, mas também essa relação familiar, a relação na escola, com os amigos, né, construindo amizades e também enfrentando questões de bullying. Olá, leitores! Vim aqui falar um pouco mais da nossa leitura atual do clube, que se chama Rasgaram o Livro do Edu. E, gente, que leitura viciante! Eu não estou conseguindo parar de ler. Vou terminar daqui a pouco, provavelmente, porque assim, eu tava tentando parar pra vir falar com vocês e não estava conseguindo, simplesmente. Porque quem não acompanhou, tá salvo aqui no destaque Leituras 2024, tá? Que eu já introduzi um pouco. E o Edu, ele é um garoto, um jovem de 15 anos que só quer paz para ler os seus livros. Ele vive ali imerso nas histórias e ele é um viciado em livros, né? Ele só quer ler, ele não quer interagir, ele não quer fazer outra coisa da vida. Só que aí começam a acontecer várias coisas e tudo que o jovem não tem é paz, a paz que ele tanto deseja. E aí começa um certo mistério, um certo suspense e a gente vai ficando curioso para saber o que é real, né? Ou se ele tá fantasiando. E aí eu já tô com as minhas teorias do que pode ser, mas eu tô achando bem interessante a forma que a autora foi conduzindo essa história, essa narrativa. E ela coloca várias referências, assim, relacionadas à literatura em cada detalhe, e eu achei isso muito legal. E ao mesmo tempo que eu me identifiquei com o personagem, nessa questão de ser mais introspectivo, de querer ficar lendo, de pensar muito nas histórias, enfim. Eu também senti um certo ranço dele, porque ele começa a mudar um pouco o seu temperamento, assim, ele começa a ter algumas atitudes que me desagradam um pouco. E aí eu vou tentando entender também do que se trata, né? Se ele. Mas ao mesmo tempo eu compreendo porque ele é um adolescente que tá passando numa fase de muitas mudanças, tanto físicas quanto emocionais. E ele enfrenta várias situações de bullying, de racismo dentro da escola. E isso afeta ainda mais ele. Então é uma forma de refúgio. Os livros acabam sendo o refúgio dele. Porém, ele precisa aprender a ter maturidade, a ter equilíbrio nas coisas, né, nas suas ações. E aí, por conta de coisas que acontecem com ele, eu não quero dar spoiler pra vocês, então eu tô dosando aqui as palavras. Mas algo acontece e aí faz com que ele fique confuso, né? Se aquilo que ele tá pensando, que ele tá vivendo é realmente o que tá acontecendo ou se ele foi afetado de alguma forma diante desses acontecimentos. E aí, a gente que tá lendo fica também nesse questionamento, né? E aí já começa a criar as teorias. Mas eu tô achando muito instigante essa forma que a autora escolheu para desenvolver a história. E eu sei que tem alguma mensagem que ela quer passar aí diante disso tudo, sabe? Independente de qual caminho vai seguir, que eu estou com duas teorias no momento. E tem uma que vai mais forte, mas depois eu penso na outra. Então, assim, não tá óbvio pra mim ainda. Mas tem essas duas possibilidades. E aí eu tô muito curiosa e eu já quero terminar, porque eu não estou me aguentando. Eu preciso saber. Gente, acabei de ler o livro. Estou, assim, chocada. Adorei a leitura, adorei o final. Era uma daquelas duas alternativas que eu tava pensando mesmo. E a que eu mais estava pensando. Então eu fiquei feliz por ter, né, visto todas as pistas
decifrado o mistério. E eu não esperava que tivesse tudo isso na história, porque pela capa não se dá pra imaginar tanto o que se espera, né? E eu me surpreendi positivamente com essa história, então super recomendo pra vocês. E realmente tinham muitas mensagens por trás de todo esse mistério, muitas reflexões importantes a respeito de vários assuntos, tanto em questão pessoal, do nosso crescimento, da nossa evolução, de entender a nossa personalidade e poder encarar as alternativas que a gente tem e que tudo depende das escolhas que a gente faz. A gente não domina aquilo que nos acontece, mas a gente pode dominar a forma que a gente age em relação a esses acontecimentos e muitas outras questões que a gente pode aprender com essa leitura. Achei que fez muito sentido da autora colocar esses temas importantes nesse contexto da idade do personagem, das circunstâncias, dos acontecimentos, para que tivesse todo esse desenvolvimento. Então, leiam o livro, vocês vão gostar muito. É uma leitura bem rápida, assim, bem fluida, muito instigante. Vocês viram aí, né? Eu terminei bem rápido, não conseguia parar de ler. Então ela te prende, ela te faz refletir. E toda essa questão do mistério, né? De o que realmente aconteceu. Então isso faz ficar mais leve para a mensagem que vem depois, para que a gente seja mais receptivo, para que a gente esteja ali mais envolvido. Então é isso.